Boa noite, boa noite. Eu sou Amanda Dourado, para quem não me conhece, eu sou terapeuta e coach e te ajudo a cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você. A você entender por que você é a pessoa mais importante da sua vida, ou por que você tem que se cuidar, por que você tem que melhorar a sua autoestima, seu amor próprio. Eu quero pedir desculpa aqui a vocês que estavam esperando pela live, né, um pouquinho do atraso. Hoje nós vamos falar sobre como reconstruir a relação com o pai, com a mãe de seu filho após o divórcio, após a separação. Eu vou receber a Priscila Giannini e a gente vai bater um papo sobre isso. A Priscila é coach e ela passou pelo processo. E ela vai contar como foi que ela superou e ela vai ajudar a trazer clareza para os casais que estão nessa separação, porque afinal de contas, a separação aconteceu, mas se existe um filho, aquele vínculo é para sempre. Então a Priscila vai ajudar vocês, né? Vocês, porque não é meu caso, eu não tenho filhos. Então, como superar isso, como ter uma boa relação para que a criança não sofra. Eu vou só dar um recadinho aqui antes de chamar a Priscila. Eu acabei de saber da notícia, muito triste, que um colega, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, veio a óbito. Fiquei sabendo agora na hora de entrar para a live, então precisei de uns minutinhos aí para respirar fundo, beber uma água. E essa pessoa é muito querida aqui na região de Angra dos Reis e ele participou comigo do Cuidando de Você. É o Rodrigo Azevedo, o vulgo Magrão, né? O Rodrigo participou comigo aqui em outubro, não, em novembro. A gente estava no Novembro Azul, ele participou para falar sobre a saúde do homem, ele deu o depoimento dele na luta contra um câncer. Ele já era um paciente que sabia que ia ter que fazer quimioterapia, né, pro resto da vida. O pessoal não tá me ouvindo? A Irlene tá ouvindo, ó. E o pessoal, ele já sabia, né, que ia ter que fazer a quimioterapia aí por muito tempo. E quem quiser assistir a live que eu fiz com o Rodrigo, tá já no meu YouTube. Eu já tinha passado a live pra lá há algum tempo, é só vocês procurarem aí no meu canal do YouTube. Saúde do Homem foi um depoimento que o Rodrigo deu. Ele falou sobre a importância do homem se cuidar, como foi que ele descobriu, a demora que foi para ele começar o tratamento, porque ele demorou para procurar ajuda. Então, a família do Rodrigo, a esposa dele, que agora eu esqueci o nome, mas que estava sempre ali presente, os meus sentimentos, né? A gente sabe que o Rodrigo descansou. Ele é uma pessoa muito simpática. Quando eu convidei para a live, ele super topou na hora. E foi uma live, assim, muito especial que eu fiz com ele. Eu falei que a gente ia colocar no encontro da Fátima Bernardes para levar sobre a importância do paciente oncológico. Então, quem puder assistir depois, vai lá no meu YouTube, assiste a live que eu fiz com o Rodrigo Azevedo, faça essa homenagem a ele, deixem seus comentários. O Rodrigo agora tá descansando, né? Ele lutou o bom combate. E a família dele, eu deixo aqui os meus sentimentos, a todos os pacientes oncológicos também. O pessoal tá entrando aqui na live. No final da live eu vou deixar salva a nossa live aqui, a live com a Priscila, e vou colocar também nos stories, para quem estiver me seguindo aqui no @manditadourado no Instagram, a live que eu fiz com o Rodrigo, para vocês irem direto pro YouTube para poderem assistir. Tá? Então, era só isso, para quem puder aí assistir e colocar o Rodrigo também em suas orações e todas as pessoas que estão sofrendo com os desastres lá na região Nordeste, né? A Irlene tá aqui, é lá do Nordeste e a gente sabe que a situação também não tá legal, então Deus abençoe a todos. O pessoal tá entrando, a Marilza, Érica, a Priscila já tá aqui esperando. Agora eu vou chamar a Priscila e a gente vai começar a nossa live e o nosso bate-papo de fato, tá? Vamos lá, Priscila, tô te chamando. Começar aqui, eu peço para que vocês chamem mais pessoas, né? Aquela pessoa que você sabe que tem filhos, que, que Ah, passou por um Mandita processo de Dourado. separação. Convida outras pessoas, manda o aviãozinho aí, vamos convidar todo mundo para participar com a gente, né? E
Toda vez que vocês gostarem, que vocês acharem que a Priscila tá falando alguma coisa bem interessante, vocês colocam pra gente o coraçãozinho, né, pro Instagram, entregar nossa live para mais pessoas, porque é um assunto bem interessante para todo mundo que tem filho e não continua ali naquele relacionamento. A Priscila vai falar sobre essa importância. Tudo bem, Priscila? Tá me ouvindo Tudo agora? bem, Amandita Dourado, finalmente. Eu só não sei se, assim, né? Essa coisa do celular aqui é sempre uma questão pra mim. Arrumar uma forma de virar capa Se você pra conseguir Skype. levantar um pouquinho mais a sua câmera pra gente ver melhor o seu rosto. Assim, Isso, isso, melhorou. Vai te pedir desculpas aí, mas eu precisei fazer essa homenagem ao Rodrigo. Ele foi uma não, pessoa muito sem problemas. especial, que Eu ia te falar inclusive que eu passou ouvi, aqui, eu ouvi passou pelo cuidado parcialmente. de você. E a live tá gravada aí pra quem quiser assistir. Caramba, meus sentimentos, Amanda. E é isso, pessoal. Vamos lá deixando mensagem pra quem ficou, né? E uma oração pro. É Rodrigo, né? Rodrigo. É sempre bom pra ajudar a passagem, né? Isso. Muita paz pra ele. Então, Amanda, boa noite. Boa noite. Eu pedi para você se apresentar, né? Ó, João Gomes entrou aqui, Ciclo Solidário entrou. Se apresenta aí, Priscila, para a galera que não te conhece. E Beleza. quem já entrou, Então, vamos chamando outras pessoas. beleza. Gente, eu fico nervosa de não conseguir olhar as pessoas, mas vamos lá. Eu falo para eles também, mas não consigo ver, né? Mas então, Olha para mim. eu tô ouvindo o retorno do meu sonho, isso também é horrível, né? Deixa eu tirar um fone pra ver se Você tá com fone, não tá? tô. Geralmente o fone resolve isso. Resolve? Eu tô ouvindo no fundinho, agora com o som melhorou. Mas vamos lá, gente. Eu sou coach, eu sou mãe de uma menina de 4 anos, separada há 2 anos e meio, mais ou menos. Né? E aí vou falar um pouquinho da minha história para contextualizar e validar a minha vivência. Então, há 2 anos atrás, ele pediu a separação. Ele mora hoje em Brasília. Na época já morava. O nosso plano era ir para Brasília, a família toda. Ele passou num concurso público lá, ganha muito mais do que eu aqui. Então, o nosso plano era ir para lá. Mas no meio do caminho, ele decidiu. Eu tava terminando o mestrado aqui. Né? Então, por isso que estava cada um para um lado. Foi um fator até bem estressante para um casal que já estava com uma filha muito pequena e uma relação à distância. Então, vários fatores contribuíram para o desequilíbrio e desarmonia. Mas, então ele mora lá, ele vem uma vez por mês, as passagens são bem caras para cá, mas ele é um pai muito amoroso. O que não quer dizer que o processo de separação foi agradável, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ô, Então, Priscila, a Érica tá, tá dizendo que parece que tem um eco de televisão ligada por aí. tem. É o som ambiente do lugar que eu tô. Tá atrapalhando muito? Porque assim, Eu gente, tô aí vamos. ouvindo o ambiente também. Eu tô ouvindo também a televisão, mas eu consigo te ouvir. Talvez se você Não é televisão. aproximar mais o fone da tua boca, Eu pode teria que ser falar que mais perto. melhore. Não, não tenho microfone. Eu vou falar mais pertinho, então, do celular, tá? Vocês vão ver um close aí, um close meu, mas é o que é possível agora. Porque, gente, vamos lá, eu sou mãe solo, né? Então, assim, lá em casa tem internet, mas tem a criança junto. E seria impossível fazer live junto com ela. Então, eu vim para um lugar aqui perto da minha casa que, assim, eu gosto muito e me dá uma tranquilidade nesse sentido. Tá conseguindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu vou até falar mais alto Tá para dando poder. pra Tá, ouvir. Eu tô tá conseguindo ouvir. claro. Pessoal, vocês ouvem? Eu ouço o barulho da televisão, né? Mas eu consigo te ouvir também. Aí, gente, é uma das coisas da mãe solo, né? Ou do pai Exatamente. solo. Essa Dificuldades que a gente questão, né, para vai trabalhar, para enfrentando. fazer alguma coisa. É bom que tá mostrando a realidade, né, Priscila? É isso, é isso, Amanda. Nossa vida é de adaptações. A verdade é essa. Né? Então, assim, eu queria primeiro de tudo parabenizar quem está aqui com a gente hoje, porque esse momento de separação é um momento muito mega difícil. Eu passei por ele, ainda passo, que ele é um processo, né? Que ele não é um processo de curto prazo, ele é um processo de longo prazo. Mas então assim, eu sei como é difícil e eu acho que assim, só o fato de quem está aqui junto com a gente hoje
assistindo, né, isso já é o primeiro passo para conduzir a situação para outro lugar, né? Então, é um ponto muito positivo. Parabéns para vocês que estão aqui com a gente hoje. Queria dizer também, eu queria mandar um abraço, na verdade, porque pela dificuldade da situação, e eu, na situação de mãe solo, abraço também outras mães solos na mesma situação. Que vocês se E os sintam pais também, né, Priscila? compreendidas, exatamente. É porque, assim, a gente acaba se identificando muito com o que a gente viveu. Mas a gente sabe que são vários casos, né? Tem pais também que passam por muitas dificuldades, às vezes eles mesmos acabam ficando com o filho, geralmente é a mãe, mas tem casos de pais que ficam também. E uma questão que eu trago aqui para nossa conversa é justamente essa, Amanda, assim, eu falo da mãe solo porque a mãe solo é ela com o filho. Mas as duas partes sofrem, sabe? Não existe muito. Isso é uma coisa que eu queria já começar quebrando. Não existe isso de achar que a separação de quem está. Para quem está sendo deixado é sempre mais difícil. Mas o outro lado também tem uma carga de estresse muito forte. Por estar rompendo o compromisso, né? Por estar se sentindo culpado por fazer outra pessoa infeliz, por estar vendo um plano que ninguém casa para separar, pelo menos não conscientemente, mas a pessoa então tem um projeto de vida que ela está considerando que foi fracassado, em geral o que se tem de sentimento é isso, então os dois lados sofrem, essa é a verdade. E essa é a dificuldade da separação, né? Que tem muitos sentimentos negativos envolvidos. E assim, na verdade, quando você está no final do casamento, que tá aquele estresse danado, uma dificuldade absurda de um conversar com o outro, eu tô esquecendo, tô indo pra trás. A dificuldade de conversa e aquele ambiente muito estressante faz parecer que a separação é a porta da felicidade. Na prática, não é bem assim que funciona. Na verdade, a gente dentro do casamento não consegue ter uma visão muito clara do que é a separação de fato, para quem nunca se separou, com filhos, né? Então, assim, um dos meus objetivos aqui hoje é que quem está nos assistindo, e a minha proposta enquanto coach também, é trazer clareza para essas pessoas, para que eles possam sair dessa live hoje com duas coisas. Uma era a clareza que leve a uma esperança. Porque eu acho que esses dois fatores, eles conseguem levar a situação para um outro lugar, muito mais leve. Então, assim, essa verdade de que a separação é a saída, eu vou quebrar com alguns fatos aqui. Então, a primeira coisa é que a tendência é cair o padrão de vida da família, né? São duas casas agora, se precisar de babá, vão ser duas babás. Então, assim, o custo de vida aumenta significativamente, isso significa perda de qualidade de vida. Então, já começa pensando aí. Outra questão que, assim, é uma influência muito negativa é a própria sociedade que vai olhar esse casal e vai colocar um contra o outro. Separou? Você é mulher, você vai ouvir, cara, arranca tudo dele, porque ele agora vai fazer outra família e não vai mais querer saber do seu filho. E se você é homem, você vai ouvir, cara, agora ela vai usar o seu dinheiro para ir para balada, para pagar salão, enfim, para fazer tudo que é do interesse dela, ela vai viver às suas custas. Que são falas, além de levianas, são influências absurdamente negativas para quem já está vivendo um momento de muitas emoções negativas. Então, assim, tenha cuidado com quem está do seu lado. A gente precisa saber filtrar, né, quem vão ser as nossas influências nesse momento que já é muito difícil. Uma outra questão que eu acho que precisa ficar muito clara é que uma separação traumática, ela é um problema para várias áreas da vida. Uma separação traumática, ela prejudica seu filho, ela prejudica a sua felicidade, ela tende a prejudicar outras relações amorosas que você venha a ter, porque você vai estar sempre com aquele pé atrás daquela vivência infeliz. E profissionalmente, ela pode ser muito negativa também. No sentido de, no meu caso, por exemplo, eu estava no meio de mestrado.
E eu tive que pedir para ele. Ele saiu de casa, começou a falar em papel. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, me espera. Eu estou no meio do mestrado e eu não vou dar conta de passar pelo processo de separação, discutir pensão, discutir um monte de coisa, como é que vai ser daqui para frente, com as dificuldades que eu já tinha no mestrado, mais a filha pequena. Então, assim, eu conversei muito com ele e ele conseguiu aguardar um momento mais propício. Porque na minha cabeça, Amanda, é assim, quando a gente casa, a gente prepara tudo, a gente marca uma data, a gente faz uma coisa, a gente cria um cenário propício para ambos. E na separação, isso também precisa ser conduzido assim. Essa coisa de impor ao outro não funciona muito bem. As duas partes precisam se sentir respeitadas, né? Então, da mesma forma que foi marcada uma data para casar e para resolver todos os problemas do casamento, as questões, precisa ser feito um processo paralelo de, olha, assim, agora não é um momento bom para mim. Vamos esperar passar isso, vamos, sabe, e conduzir a coisa para um momento menos estressante. A outra questão que eu acho muito importante a gente trazer é a questão da alienação parental. Geralmente, a alienação parental ela é um efeito colateral de dois genitores infelizes, ou pelo menos de um genitor infeliz. Se você estiver feliz, você não vai gastar seu tempo falando mal do outro pro seu filho, sabe? Então, assim, você vai estar mais preocupado com a sua felicidade. Então, a alienação é um grande sinal de que os pais ou um dos pais não está bem, né? E aqui eu defendo o seguinte, que não é só pelo filho, na verdade, primordialmente, a separação, a boa separação, ou a paz na separação, precisa ser conduzida pelo próprio indivíduo. O filho vai ser uma consequência positiva, mas ele precisa estar bem resolvido para que a sua própria vida flua bem, certo? Certo, é E muito uma outra importante. E uma outra questão que eu acho que as pessoas também, essa coisa de alienação parental, hoje em dia também se fala muito, Amanda, mas eu acho que também é muito delicado, porque qual é a tendência de uma criança que está começando a formar opinião? Se ela vê um dos genitores sofrendo, um foi embora e o outro está sofrendo horrores, qual é a tendência dessa criança? É tomar partido de quem está em sofrimento profundo. Independente do que esteja acontecendo, independente dos motivos de quem saiu, existe uma tendência do filho de querer consolar o genitor que está em sofrimento. Então, nem sempre o genitor está fazendo a cabeça da criança contra aquela pessoa, mas a criança, quando vê o sofrimento de um que ela gosta muito sendo causado por outro, ela tende também a tomar partido. E às vezes isso pode ser confundido com alienação parental. Então, cuidado com isso. Então, assim, considerando que dificilmente uma separação ela é um acordo, a gente não se dá bem, então vamos nos separar agora. Geralmente uma parte decide ir e a outra fica porque não estava querendo romper. Cria-se então esse momento muito confuso onde acontece um processo que tende a ser um ciclo vicioso. Qual é? O processo que é o mesmo processo que leva à formação de crenças. Quando você tem pensamentos negativos, você vai ter sentimentos negativos. Quando você tem sentimentos negativos, você vai ter comportamentos negativos. Não tem como ser diferente. Então, a raiz para você mudar o seu comportamento é mudar o seu pensamento. Não tem outra forma. Só que isso é difícil, é um processo que às vezes é fácil em um aspecto, mas é mais difícil em outros aspectos. E aí esse casal, ele entra num clima de guerra e todos os contatos entre um e outro passam a ser contatos agressivos. Agressivos, essa é a verdade. Mesmo que não tenha palavrão no meio, um fala o que sabe que vai espetar o outro.
Um reage à espetada que o outro deu. E isso entra num círculo vicioso que tende a se perpetuar por tempo indeterminado, atrasando a vida e gerando infelicidade. E no meio disso, o casal precisa tomar uma decisão. Qual é o divórcio que eu quero? Existem dois tipos, né? O consensual, que é o chamado amigável, onde, em tese, você concorda, um consegue concordar com o outro, chegar num acordo. E o litigioso, que é onde, assim, a declaração de guerra. Eu não concordo contigo em nada, então eu tenho meu advogado, você vai ter o seu advogado, nós vamos para a justiça. E qual é o problema disso? Os dois divórcios são difíceis, pra cacete, só que no amigável, você vai tentar negociar as necessidades de cada um, o que é importante para cada um. Você vai. É desgastante, porque você tem que negociar, vai acabar negociando muito, muito mais do que você imaginava ter que negociar, então isso gera um desgaste, um cansaço. Mas a tendência é um olhar a necessidade do outro e o desgaste emocional ser menor. Quando você vai para a justiça, o que vai acontecer cada um vai com seu advogado, os advogados, acho que é claro, assim, para todo mundo como é que funciona. Cada advogado quer ganhar a sua causa, né? Então eles vão com os fatos, mas eles vão distorcer os fatos a favor do seu cliente. Então você vai para a justiça ouvir um monte de coisa distorcida, vai ficar mais indignado, a alimentar mais sentimentos negativos, e a relação, sem conseguir levar isso para um caminho de pacificação depois da justiça, fica muito difícil reconstruir essa relação depois da justiça. Fora o gasto, porque aí cada um pagando o seu advogado, né? No amigável você consegue pagar um advogado só para os dois. Mas então, assim, resumindo, o litígio é bem perigoso porque ele tende a comprometer mais a vida dos dois. Apesar de ter a vantagem de você não ter que olhar na cara, né? Tem um intermediário. O consensual, você vai ter... Qual é a pegadinha do consensual? Você já não se entendia com a pessoa dentro do casamento. Como é que você vai se entender com a pessoa depois que cada um foi para um lado, cada um quer uma coisa, né? Priscila, e como é que foi o seu? Foi o consensual ou foi o litigioso? Então, foi o consensual, mas chegou um momento que era assim, era tanta negociação, a gente negociava uma coisa, ele vinha querer negociar outra, e tinha que negociar outra, que eu falava, caramba, se a gente está tendo que negociar tanto é porque a gente não concorda com nada. Qual é a diferença disso com litígio? Entendeu? Chega um lugar, às vezes, que o desgaste é tanto que você começa a cogitar o litígio, para não ter que se desgastar mais com aquilo. Mas aí, na parte do... Mais pro final eu ia falar, vou adiantar, vou dar um spoiler aqui. O filme A História de um Casamento. Uma amiga me indicou, eu assisti, e ali tem o triste fim de um casal que resolve um litígio na justiça. Você vê, e aí você fala, cara, eu não quero isso pra mim. Então, assim, A esse História filme... de um Casamento, o nome do A filme. História de um É o que Casamento, você isso. indica Aliás, pro pessoal que está passando por essa situação, então, de separação. exatamente. Na verdade, eu até esqueci de pedir pro pessoal ter papel e caneta, que eu vou indicar algumas coisas que são muito úteis para esse processo de separação. Então, a história do casamento é um que vai te ajudar a ter clareza de que o litígio é a pior escolha. Quem puder aí, É, galera, vai pegando papel e caneta. Quem tá na gravação, quem tá vendo a gravação tem mais tempo, né? Dá uma pausa, pega papel e caneta. E quem tá no ao vivo, corre aí, isso pega papel aí. e caneta também, que já foi a primeira dica. Como é que é o nome do filme? A Que eu já História de um esqueci? Casamento. A A História História de de um um Casamento. Casamento. Para todo mundo que está Isso passando tem aí no pelo processo de Netflix. Eu assisti na Netflix. separação, né? Quem tem filhos e está no processo de separação, a Priscila vai dando aí várias dicas. Quem está aqui com a gente no online, vai mandando aviãozinho, vai. Se você conhece alguém que está passando por esse processo, que passou recentemente, vamos mandar. Eu esqueci de mandar o aviãozinho hoje, eu fiquei tão assim com a história lá do menino que eu esqueci de mandar.
Imagina. Vamos mandando um É, aviãozinho aí para todo mundo. Quem vocês conhecem que estão passando por esse momento de isso separação e aí. que tenha filhos, né? Porque a Priscila tá falando de quem tem filhos. Desculpa, é que eu li Camila aqui que eu tô mandando para todo mundo. Mas é isso A mesmo, Amanda. Priscila tá contando as histórias. Quem não tem filho, dá tchau e Já é benção uma e outra segue sua vida. situação. Mas Exatamente. vocês A podem gente só. assistir, porque às vezes, né, assim como eu, não tenho filhos, mas eu tenho amigos que passam por isso, eu tenho os meus clientes que passam por isso. Então a gente sabe mais ou menos, ó, anota as dicas da Priscila e depois você passa para esse seu amigo, para esse seu irmão, para essa sua irmã, né, que tá Isso passando por aí. esse momento, porque ele não tá vendo, depois você encaminha a live para ele. Vai ser bacana. E Fica aí com a assim, gente. Amanda, na verdade, assim, a gente está falando muito focado na separação do casal com filhos. Mas, na verdade, o que a gente vai falar aqui, é claro que serve para diversas outras dificuldades de relacionamento que não sejam exatamente, necessariamente com o seu ex-cônjuge, sabe? Tudo que a gente vai falar aqui é transponível para dificuldade de relacionamentos, tá? A gente está focando aqui numa situação específica. Mas dá para tirar muita coisa bacana para você aplicar para outras áreas da sua vida. Com Então, certeza. assim, nesse cenário, esse cenário de guerra dificulta ainda mais uma tomada de decisão assertiva. E esses sentimentos que permeiam essa situação, que é quem foi deixado se sentir vítima, não que não seja, porque às vezes realmente é. Assim, eu, por exemplo, me considerei no sentido de que existia um projeto que era de duas pessoas, ele paga a pensão direitinho. Mas assim, o dia a dia com uma criança, ele é muito demandante. Né? E você ainda se cobrando de crescer profissionalmente, entendeu? De dar atenção ao filho porque o outro não está presente. Então, assim, eu senti que eu fiquei com uma carga, aquela decisão dele me trouxe uma carga pesada naquele momento, sabe? De muita responsabilidade com o que ia ser a partir dali com relação àquela criança e à minha vida. Foi um Então, às luto, né? vezes, A que a Irlene tá falando, ó. Toda separação gera sofrimento. Inclusive, na exatamente, psicologia, considera-se exatamente, um luto. exatamente. Porque Tem, foi mas vou uma coisa falar que aqui, terminou, né, Priscila? Era alguma coisa que você tinha e você não tem mais. E a gente tem que passar pelo processo, assim como o processo do luto quando morre alguém. Tem o processo do exatamente. luto no Tem fim de várias fases. relacionamento, né? Isso. Então, essa separação, as pessoas podem ter aí como um processo de luto, sim, porque é uma coisa que você não tem mais e você precisa passar pelo processo. Obrigada, Arlene, pela contribuição. Exatamente. Então, assim, para mim, a minha dificuldade foi esse sentimento de que agora eu era uma consequência. Eu era uma consequência da pensão que ele ia mandar, porque eu não ia conseguir dar para minha filha o que eu queria. Então, eu ia ter que esperar o que ele podia mandar da pensão. Eu já tinha mais de 40 anos, eu nem ia conseguir outro trabalho que me pagasse mais do que o que eu ganho hoje. Então, eu estava fadada a depender de pensão. Eu agora tinha uma filha e eu, assim, no primeiro momento de separação, o que eu conseguia pensar é que, cara, assim, eu tenho uma filha de outro cara. Quem E travou. Gente, estão aí Vendo? ainda? Vocês estão me vendo? Entrou, Eu não tô te entrou uma vendo. Não tô ligação. te... Não, É, eu não tô te vendo. não tá me vendo? Tá me ouvindo? Não. Tô te ouvindo só. Então vou sair e entrar de novo. Tá, ok. Gente, a Priscila tá voltando aí. Para quem tá chegando agora, ela tá contando aqui um pouquinho como ter um bom relacionamento, né? Como manter um bom relacionamento com o pai, com a mãe de seu filho depois do divórcio, depois da separação. Então, se você está passando por esse processo, se você conhece alguém que está passando por esse processo, chama aí, se você está aqui no ao vivo com a gente. Se você tá na gravação no YouTube, né? Você pode deixar o teu comentário dizendo como é que foi para você, como é que está sendo para você, para casal que tem filho. A Priscila tá voltando aqui, ó. A Arlene tá falando, sou divorciada e criei duas filhas sozinhas. Sei exatamente do que está sendo debatido. Isso mesmo, né, Arlene?
Tem que ter muita força, né? Voltei. Isso, que bom. Então, não sei mais até onde vocês me ouviram. Mas assim, eu tava falando desse cenário de guerra que se forma e do sentimento de vítima que eu fiquei. Isso, aí a gente E eu comentou que é um luto, né, também e tal, isso, aí falhou, aí aí começou caiu. a ficar Então, ruim. Isso. o outro lado, eu tô querendo dizer, a pessoa que foi embora, ela pode ter também a culpa, né? Como eu falei no início, a culpa, o sentimento de fracasso, os dois, tanto a culpa quanto o sentimento de fracasso, também são sentimentos que comprometem muito a vida de uma pessoa. A tendência é ficar paralisado. E, na verdade, o que a gente precisa desse casal separado é que eles continuem, eles têm um elo. Existe um elo que só é solúvel, só é diluído, dissolúvel com a morte de alguém, sabe? Então, assim, outra clareza que me ajudou muito no meu processo foi enxergar dessa forma. A gente precisa trabalhar em equipe. Eu preciso de um pai funcionando bem, porque é esse pai que vai me ajudar a garantir a qualidade de vida da minha filha. Se eu tiver um pai que tá Priscila, eu mal, lembrei. Eu lembrei, você estava falando, inclusive, que você, depois da separação, você já tendo filho de outro homem, seria difícil você ter um novo relacionamento, isso mesmo, isso mesmo. Isso né? E a questão eram também do pai presente é importante. as crenças que eu estava construindo, tá? As crenças que eu me vi construindo naquele momento de vitimização. Porque eu realmente entendo que naquele momento eu sofri as consequências do ato de alguém, da decisão de alguém. Mas, então assim, a clareza que eu estou tentando trazer aqui é para que, apesar de sentimentos negativos, as pessoas consigam ser capazes de enxergar que o amigável ainda é o melhor processo. Foi o que E você fez, né? Só te cortando exatamente, para a gente juntar as duas partes, como ficou picada, que você estava ali criando crenças negativas de que você com uma filha não conseguiria um outro relacionamento, você já tinha 40 anos e seria difícil conseguir um emprego bom, você não poderia dar tudo que você queria para sua filha. E você conseguiu reverter um pouco isso quando você entendeu que, apesar da separação, vocês tinham que caminhar enquanto equipe, porque o pai e a mãe estão na vida da criança para sempre, a não ser que um dos dois morra. E a criança, ela precisa exatamente, daquele pai presente, daquela mãe presente. Né? Se for o caso da exatamente. mãe solo, a mãe fica com a criança, mas tem que ter um bom pai ali para dar aquele suporte àquela parte masculina. E se for o caso de o pai ficar com a criança, que não é tão comum, também tem que ter o contato com a mãe. Então é Mas eu digo, não, importante esse relacionamento, né? Essa relação. não só a relação afetiva, mas essa sensação de que, assim, eu tô aqui dando o meu melhor para sustentar o meu filho e você tá aí dando o seu melhor para sustentar o filho também, assim, não são dois independentes, são dois, embora separados, caminhando ainda para o mesmo, trabalhando pelo mesmo objetivo, sabe? Mantendo o plano original. Porque o plano original ele não é desfeito. Existe um filho para ser criado, para ser compartilhado, né? Então, assim, SOS para esse momento onde os sentimentos negativos estão bombando. Terapia, terapia, Terapia. terapia, sabe? Terapia. Não. E aí eu vou te falar assim, tem gente que não tem condição de pagar? Não tem. Mas tem também, hoje, universidades, eu sei aqui no Rio que a UFRJ tem projetos assim que inserem pessoas que, né, atendem gratuitamente, até para os alunos poderem trabalhar, começar a trabalhar no final no final da graduação. Tem orientação profissional do professor. Então, assim, se você não tiver como pagar por terapia, procure ajuda gratuita. Mas terapia é necessário para ambas as partes. É o SOS. É onde você vai conseguir já canalizar uma boa parte daquelas emoções negativas e conseguir trabalhar a ferida emocional que está acontecendo ali. Então, Falando e enquanto aí, terapeuta agora, né?
Isso que eu ia te É perguntar. fundamental você fazer a terapia para você entender os seus traumas, né? Será que aquilo aconteceu porque você tem alguma crença ali? Você vai entender por que que você age daquela maneira e você vai conseguir se curar. Em alguns momentos também o filho precisa da terapia, porque aquela criança ou aquele adolescente, ele vai ficar meio sobrecarregado, ele vai se sentir ali às vezes rejeitado e isso ele vai levar para a vida dele adulta. Então é muito importante que os pais eles tenham aí essa boa convivência para que não acarrete problemas maiores nos filhos. Então assim a terapia é fundamental para os dois, para as duas partes e muitas vezes também para os filhos. A galera tá entrando aí, ó. William, Simone, Guilherme, Benito, Sejam a Irene bem-vindos, falou aqui, ó, pessoal. a maioria das universidades oferecem atendimento Oferece, né? Então, com valores isso aí. acessíveis, isso aí. Procuremos as saídas. Então, terapias, né? A terapia psicologia e, como a Amanda falou, as outras, demais terapias, como constelação familiar e outras, podem ajudar nesse A sentido. constelação é maravilhosa para essa parte familiar, eu trabalho com ela e assim, o pessoal sai bem modificado, conseguindo entender muita coisa, bem legal também. Se alguém precisar, me Fiz chama aí. recente, fiz recentemente, foi maravilhoso, muito legal mesmo. E para mim, assim, a constelação acabou chegando mais agora. Mas no momento, no meu final do casamento, eu comecei a ter contato com o coaching. Através do Jerônimo, que é nosso mentor, né, Amanda? Eu Jerônimo come... Temel. Isso, ele passou na minha telinha com uma palestra que falava sobre coaching e, na verdade, mais sobre crenças, como as nossas crenças criam a nossa realidade, ou seja, como a gente cria a nossa realidade através das nossas crenças. E ele contava uma história de a história que ele contava, e eu acho legal contar isso aqui, porque foi muito. Ele trouxe tanta clareza para minha vida com aquela história, que eu vou repassar aqui exatamente do jeito que ele contou, esperando o mesmo resultado. Basicamente, a história que ele contava era assim: era uma pessoa que acreditava que todo mundo que era promovido numa empresa, qualquer que fosse, era promovido porque o chefe era puxa-saco do chefe. Só era promovido porque era puxa-saco do chefe. Então, não importava onde essa pessoa estava trabalhando. Ela chegava num lugar, ela olhava o ambiente, e na hora que o chefe chegava e falava, pessoal, hoje eu vou precisar de um serão aí, uma hora extra, tem um serviço, quem pode ficar? Qual era o pensamento, a crença da pessoa? Não adianta eu ficar, porque se eu ficar, eu vou assim, vou trabalhar mais, até ganho aquela hora extra. Mas na hora da promoção, o chefe vai olhar quem puxa o saco dele. Então não adianta eu ficar. Então aquela pessoa inventa uma desculpa e não fica. E ela vive com aquele pensamento. Chega a hora da promoção, quem o chefe promove? Quem estava com ele quando ele precisava ou quem não estava? Quem estava, né? Então, assim, aí qual é o pensamento da pessoa que não foi promovida e que também não esteve presente quando o chefe precisava? Ah, ele só promove quem é da patotinha, quem é bajulador, quem é puxa-saco. Então, essa historinha, ela ilustra muito como é que a crença, assim, aquilo que o cara, ele se comporta de acordo com a crença dele. E, na verdade, o que está eliminando as chances dele são o comportamento. Se ele se comporta como não tendo nenhuma chance para promoção, não tem como ele ser promovido, né? Então, aquele vídeo do Jerônimo me fez gostar, me atraiu para o coaching. E através das imersões nele, que eu nem tinha feito processo individual, eu fiz as imersões dele online. Eu comecei a ter mais clareza do que eu queria para minha vida. Eu comecei a entender que os resultados que eu queria iam demandar esforços, né? É difícil a gente aceitar isso, mas é a verdade. Então, se eu queria uma separação pacífica, eu precisava ter atitudes que condiziam com aquilo. E o rancor que eu sentia, a raiva que eu sentia, não condiziam com o resultado que eu esperava ter, que eu queria ter, né? Então, a partir daí, eu comecei a entender como é que o meu comportamento estava influenciando a situação. E o que, assim, o grande pulo do gato do como você fazer uma separação pacífica é justamente você passar a se enxergar
como protagonista, ou seja, você, a partir do momento que você decide que a separação vai ser consensual e que você vai trabalhar pela paz, você vira um influenciador positivo. Você vai influenciar o seu ex-cônjuge positivamente, né? Aí você fala, mas Priscila, mas como é que eu vou influenciar positivamente se eu tô tomada de sentimentos negativos? E aí entram duas questões. Para você se tornar uma influência positiva, você precisa primeiro deixar de ser uma influência negativa. Ser uma influência negativa é se desfazer da Deu carga uma negativa que está te travada. consumindo. Tá me Para ouvindo, se amor? tornar uma influência positiva, tem que deixar de ser uma influência negativa. Foi isso que você falou? É porque deu uma travada Primeiro, aqui. isso. Primeiro, a gente deixa de ser negativo. Como é que a gente deixa de ser negativo? A gente precisa descarregar as emoções negativas em algum lugar. Para onde vai isso? Aí entra a terapia, como a gente já tinha falado. Um bom amigo. Tá me ouvindo, Amanda? Picotou de novo. Amanda? Ah, tá me Tá ouvindo? travando. Priscila, você tá me ouvindo bem? Não, tá travando. Eu vou tentar entrar e sair de novo, Oi, então. oi, tá ouvindo, Priscila? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Como é que tá aí? Amanda? Oi, Amanda? agora eu tô te ouvindo, mas. Eu vou sair. Oi, oi. Eu vou sair e vou tentar trocar de rede, tá bom? Tá, vai lá. Pera aí. Pessoal, a Priscila tá falando aqui como reconstruir a relação com o pai e a mãe de seu filho, se você está passando pelo processo de separação, por um processo de divórcio. Vem com a gente, a Priscila saiu, mas ela tá voltando aí, ela foi tentar trocar a rede para ver o que que tá, né, por que que tá caindo. Então vocês mandam um aviãozinho aí, quem tá no ao vivo, quem tá vendo a gravação, regularizou, né, Érica? Agora que eu tô sozinha. Então deve ser algum problema lá na rede da Priscila. Quem tá vendo a gravação, deixa pra gente aqui o comentário, como é que foi pra você, como é que tá sendo pra você. Você conhece muita gente que tá passando por isso? A Helene tá me ouvindo, né? Que bom. Vamos deixar o coraçãozinho aí, vamos convidar outras pessoas. Tem um aviãozinho aí do lado, vocês clicam aí, vai aparecer todos os seus contatos. Vocês convidem as pessoas que vocês conhecem para o Instagram chamar mais gente aqui para participar com a gente. A Priscila tá voltando, porque tá tendo uma instabilidade ali na rede dela. Então ela já tá voltando para continuar conversando sobre a importância, né, de você ter essa boa relação com o pai ou a mãe do seu filho depois da separação, porque o filho ele precisa muito de um ambiente saudável e ele é para sempre. Então esse essa relação aí, né, vai ser para sempre. Não tem muito o que fugir. Boa noite, Oi? Estão me Janaína. Oi, ouvindo agora? Priscila. Sim, tô te Oi, gente. ouvindo. Voltei pela terceira vez, terceira ou segunda, sei lá. Então, vou voltar um pouquinho. Eu estava dizendo que para você, quando você decide que você. Quando você tem clareza do que você quer, de qual tipo de separação você quer, de como ela repercute na sua felicidade, você consegue decidir que você vai fazer o esforço necessário para a paz. E nesse momento você decide se tornar um influenciador positivo. E como é que a gente se torna um influenciador positivo com tantos sentimentos negativos? Então, primeiro, a gente deixa de ser um influenciador negativo. Como a gente vai fazer isso? A terapia é um caminho, porque você vai lá despejar toda aquela coisa que está te incomodando, vai trabalhar suas feridas. Uma coisa que eu acho que é muito produtiva é você ter um diário. Na verdade, eu usava eu tinha um grupo sozinha no WhatsApp. E olha, tudo que eu queria falar para ele, todos os argumentos, todas as sacanagens estão ali registradas até hoje. E algumas eu falei para ele, algumas não, mas era uma forma de colocar para fora. Então, um amigo também. Eu também tinha uma amiga que era muito boa ouvinte. Ela sabia me ouvir e me entender sem ser uma influência negativa. Porque aí é o perigo. Se você se junta, se você vai
conversar com um amigo que vai te ajudar, vai se juntar a você para ficar chamando o cara de filha da puta ou a mulher de filha da puta, ferrou. Porque a outra pessoa vai ser uma influência negativa. Não é isso que a gente busca. A gente busca alguém que possa ouvir, entender suas dores, mas que ou ela só te escute ou ela faça ponderações que sejam agregadoras. A parte do caderninho aí é muito bom. E a dica também de você falar grave é importante, né? Falando assim de forma terapêutica, porque o falar e o escrever, ele é terapêutico. Por mais que não tenha alguém ouvindo, ao invés de você falar e agredir aquela pessoa e a relação já não tá legal, fazer aquilo ficar pior, você fala, você escreve, às vezes aquele sentimento do momento vai diminuindo, né, Priscila? E você vai se sentir melhor. Então, é uma dica bem legal. É muito Alguém importante falou descarregar. aqui, ó. A Janaína falou aqui, a minha era a Amanda para ajudar. Fez terapia com o nosso filho. Ah, tá. Eu atendi o filho da Janaína, ainda era amiga para ouvir as coisas. É verdade, né, Que Janaína? legal. Então, assim, uma vez que você deixou de ser a influência, afastou as influências negativas, descarregou aquela energia negativa, então agora a gente vai anotar como é que a gente faz para ser uma influência positiva. Eu fiz uma lista e aí eu vou me permitir. Galera, é a hora do papel e da caneta, né, Priscila? Exatamente, porque eu quero falar, eu não quero esquecer de nenhuma, então eu vou colar aqui só para ter certeza de que eu não esqueci nenhuma. Tá, se por acaso você não tem papel e caneta aí, depois você vai na gravação pra pegar. Se você já está vendo a gravação, dá pausa, pega papel e caneta e anota as dicas da Priscila. Ela já vai repetir a primeira, né? Isso, na verdade eu falei as negativas, né? Que foram 3. A terapia, um bom amigo que não seja influência negativa e um papel ou um arquivo eletrônico. Uma forma de você desabafar, um gravador, um papel para escrever. Exatamente. Isso. Agora a gente vai para como se tornar uma influência positiva, né? E isso, na verdade, Amanda, é a construção de um novo mindset, né? Você já tem o foco na sua felicidade, na sua separação amigável e como é que você vai alimentar isso dentro de você. Então, assim, filmes e livros que envolvam histórias de superação, eles sempre vão gerar aquela sensação de que se o outro pode, você também pode, né? Uma descarga de serotonina que é super positiva para a nossa sensação de bem-estar. E se a gente está se sentindo bem, a gente tem bons pensamentos, bons sentimentos e bons comportamentos. Então, a gente começa a mudar a situação. Então, o filme, A História do Casamento, da Clareza. Livros. A História do Casamento. Isso, esse é o mesmo que eu tinha falado antes. A História do Casamento, filme, anotem aí. Quais são os livros? Os livros Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nossa, esse livro é ótimo. Esse livro é muito legal. Eu li tem uns 10 anos. Tem que ler de novo. Mas só para dar um spoiler também. Um exemplo de como você pode influenciar pessoas positivamente. Se você chega, você pensa uma coisa e outra pessoa pensa outra sobre um assunto. Se você chegar para ela já contestando, a tendência é ela manter a discordância, né? E vocês ficarem na polaridade, cada um para um lado. Quando você quer trazer a pessoa para junto, para essa sensação de parceria, que é o que a gente quer numa separação amigável, você vai primeiro procurar em que ponto você concorda com a pessoa. E a partir daquele ponto, você consegue, quando você faz a outra pessoa se sentir entendida, quando você traz a pessoa para um lugar que ela se sente confortável, a tendência dela aceitar favoravelmente o que você está propondo é maior. Ou de aceitar negociar com você é maior. Então, nunca chegar na pessoa já com o seu ponto de vista falando ali, porque isso não agrega. É sempre procurar qual é o ponto comum. E o ponto comum costuma ser o filho. Então, sempre que você, antes de falar qualquer coisa, trouxer o sentimento de equipe, de trabalho pelo filho, você já está trazendo a separação para um lugar pacífico.
Legal. Então, como fazer amigos e influenciar pessoas. E esse daqui também eu li, ele é muito bom, muito bom. Ah, ele aparece espelhado aí. O Poder, É, que é daquela linha do segredo, mas ele é um livro também que você lê e ele te abre assim muito a mente para perspectivas positivas, assim, você acreditar que é possível sair daquele momento muito ruim. Outro que eu também gosto muito e que também ajuda muito é esse aqui, eu não sei se você conhece. Comunicação não violenta. comunicação não Já ouviu violenta. falar? Já, O que nós, que é? inclusive, já fizemos lives aqui com a Eve Eulália sobre comunicação não violenta. Também tá aí É no muito legal. YouTube, vocês podem assistir, que é importante, inclusive nesses processos, né? A comunicação não violenta, como ter uma conversa empática. Vale a pena vocês assistirem essas Exatamente. lives. Então, assim, muito superficialmente, o que é a comunicação não violenta? É você conseguir falar sem julgar o outro. Você vai falar sobre o que você sente, não, não que o outro seja responsável por isso, porque o responsável pelos nossos sentimentos somos nós, certo? Então, Certo. a gente é afetado pelo contexto. Mas você saber se colocar sem julgar o outro é meio caminho andado para o entendimento. Quando o outro entende que você está se sentindo mal, a tendência é ele ter empatia por você. Mas se ele se sente julgado por você, acabou. Ele para de te ouvir. Ele começa a se defender. Esse é um outro grande ponto. Toda vez que você julga alguém, a pessoa não está te ouvindo. Ela só está preocupada em construir argumentos para ela se defender do julgamento. Então, esse livro é muito legal. Outra influência muito positiva é a espiritualidade. E aí, eu, por exemplo, gosto muito do Arcanjo Miguel. Ele tem na internet mesmo, tipo umas meditações assim, que são de ruptura com o passado. É justamente para você conseguir deixar o passado no lugar do passado e conseguir trabalhar o seu novo presente. E tem um filme também, não sei se você já assistiu, ele é velho, mas ele é muito legal para essa parte de trabalhar a fé, voltar a acreditar. É A Vida de Pi, Life of Pi. Não, Já ouviu nunca vi, falar? não. Não? Não. Então, é muito legal, assiste. Você vai gostar. Um filmaço. E trabalha essa questão da fé. E uma dica de neurociência agora. Toda separação, a dor da separação, principalmente para quem foi deixado, a parte que queria continuar, ela é comparada com uma dor física, cientificamente falando. É muito forte. E a ciência, então, já descobriu que como é que você pode ajudar a reverter esse processo de dor profunda? Serotonina. Como é que a gente consegue liberar a serotonina de uma forma sabida, conhecida, comprovada? Exercício físico. Então, cara, vai caminhar, vai fazer musculação, vai fazer spinning, vai fazer qualquer coisa que faça liberação de serotonina, porque isso vai amenizar a dor e vai te ajudar no processo de mindset focado na paz, cura e felicidade, tá? Muito bom. E e, por último, pessoas que sejam influências positivas. Assim, se afaste de pessoas que possam estar ali tentando alimentar algum tipo de sentimento negativo, porque isso é tiro no pé, tá? E aí, por fim, Amanda, uma outra estratégia que eu usei, que eu acho que funciona muito bem, uma vez que você já está com esse mindset positivo construído, você começa a mudança das crenças, ela às vezes leva um pouco mais de tempo para ser executada. Mas a gente consegue trabalhar hábitos de uma forma mais imediata. Então, eu chamo, por exemplo, o que eu consegui fazer de cordialidade forçada. O que é isso? Eu ainda tinha muito ressentimento, eu ainda tinha muita dificuldade de falar com ele sem espetar de alguma forma, mas a partir do momento que eu tive clareza de que aquele meu rancor
estava contaminando o meu presente. Eu podia ter um presente melhor. Eu não estava tendo porque eu estava contaminando o meu presente com o meu passado. Então eu resolvi separar de uma maneira mais rápida. Foi forçado. E o que eu fazia? No início era mais mensagem, porque eu não conseguia, eu evitava ao máximo ter que falar com ele. Então, eu escrevi um e-mail e li. Eu falava, cara, tô espetando ele aqui, apaga. Escrevo de novo. Tô espetando ele aqui, apaga. E eu ia reconstruindo a fala até eu achar que tá, que eu consegui falar sem estar espetando, né? Como se fosse com uma pessoa estranha. Aí eu enviava. Com Eu isso, eu lembrei, eu lembrei consegui. de um caso que eu li, eu não lembro quem foi o famoso, se foi algum presidente, alguém assim bem famoso, que quando tinha que mandar e-mail para um funcionário, na época era carta, se não me engano, ele escrevia várias vezes, eu não lembro em que curso que eu vi isso agora. Eu sou boa para esquecer isso. E a pessoa fazia isso, mas foi uma personalidade, assim, bem, bem grande. E escrevia, aí ia lá, lia, não tá legal. Pois Não tô é, Amanda. sendo uma pessoa agradável, tô sendo rude. Foi. Aí escrevia Foi de isso. novo, lia de novo. Então foi bem isso que Foi você isso. fez, né, Priscila? É Foi uma dica isso. bem legal. Cada vez que você exercita isso, você promove felicidade em você. Quando você deixa o passado no passado, o seu presente passa a ser agradável. Entende? Então, assim, quando eu entendi isso, eu comecei a praticar isso. E aí, parece que uma mágica vai acontecendo, Amanda. Porque quando você é cordial, na verdade, o que você está fazendo? Você está soltando as armas. Você está levantando uma bandeira branca. Quando o outro vê que ele não precisa mais se defender, que ele não precisa mais atacar, a tendência dele é também baixar as armas. É assim que a gente acaba com uma guerra. Entende? Então, assim, essa coisa da cordialidade forçada funcionou muito bem enquanto eu estava no processo de reformulação de crença. E as coisas foram se potencializando, né? Então, aí eu queria trazer um exemplo de uma situação que eu achei que foi uma das situações mais bacanas que eu vivi na separação, promovida por todo esse processo que eu descrevi aqui. Teve uma vez, assim, né, essa coisa de discutir pensão, aquela coisa de eu achando que ele tinha que dar mais e ele dizendo que não tinha mais de onde tirar dinheiro, várias reuniões sobre isso. Aí um dia nós fomos levar ela na escola, era o primeiro dia da escola, e na volta ele veio falando já de pensão, que não tinha mais como pagar, não sei o quê. Eu falei, Paulo, olha só. Ele tava vibrando num mindset de escassez, sabe? Não tem mais dinheiro, não tem mais onde tirar. Se eu tirar mais, se eu pagar mais, eu não vou conseguir visitar ela, eu não quero ficar longe dela, e blá 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 blá. E eu falei, cara, olha só. Eu preciso de um pai feliz e capaz de dar qualidade de vida à criança junto comigo. Eu tô aqui me desdobrando, eu já tinha comprado o curso de coaching, eu já tinha a perspectiva de começar uma nova profissão. Então aqui, eu tô com ela, tô trabalhando no serviço público, tô com uma perspectiva de uma nova profissão, tô com perspectiva de melhorar a qualidade de vida, mas eu preciso de um genitor que consiga seguir junto comigo. Sabe assim? Então, eu preciso da sua ajuda, eu preciso saber que você está indo na mesma direção que eu. Você é um cara capaz, você é um cara que. E aí eu fui falando sobre as capacidades dele e que assim, ele estava focando numa coisa que não é a realidade, no sentido de que ele pode sim. Às vezes leva um tempo para a gente conseguir, né, pensar direito onde mais a gente consegue produzir para melhorar a qualidade de vida do filho. Mas eu quero dizer que, naquele momento, quando eu falei para ele que eu precisava dele, que eu queria ele feliz para garantir uma criança com qualidade de vida feliz, o olho dele encheu de lágrima. Entende? Então, assim, é isso que eu tô querendo dizer, assim, a gente tem o poder. Se eu entro na disputa de dinheiro,
a conversa acaba e acaba mal e acaba em guerra. E quem Mas a sofre às partir vezes do é o momento... filho, né? Muitas das vezes é o filho. Então, o filho vai sofrer também, mas antes do filho sofrer, os dois sofrem, sabe? É Então, um vira desgaste emocional muito grande. Então, com esse exemplo, eu queria que todo mundo saísse daqui com a clareza do que é ser uma influência positiva, de como você consegue sair dessa posição, sair desse lugar de disputa para trazer a outra pessoa para junto, para somos uma equipe, estamos juntos. É difícil, mas estamos aqui, vamos conseguir. Somos capazes e vamos conseguir, né? O que não significa, Amanda, assim, para fechar com chave de ouro, que é aquela coisa. Isso não quer dizer, uma boa separação não quer dizer que você vai olhar para trás para o casamento que terminou e achar legal ou não sentir nada. Eu imagino que sempre vai existir um pesar, uma sensação de pesar, porque é o que você falou, assim, é um luto, né? É um projeto que tinha uma perspectiva que não foi alcançada. Então a gente, mesmo tendo uma separação pacífica e que conduza os três para a felicidade, enfim, a ex-família para a felicidade, é natural que você sinta também um incômodo quando olhar para aquela situação e falar, poxa, caramba, a gente esperava uma coisa e foi outra. Mas a superação, ela não está em fazer essa dor sumir. A superação está em você olhar e falar, cara, foi difícil pra caramba, mas a gente conseguiu fazer isso, assim, transformar isso. A gente conseguiu aprender um monte de coisa que levou a gente para um lugar de pessoas melhores do que antes, né? De felicidade e de paz. E por Muito bom. último, como coach que somos, não podemos deixar de pedir uma pequena vitória, certo? Lógico. Então, a gente pede agora, todo mundo que passou aqui 1 hora falando com a gente, que escolha uma das formas de influência que a gente mencionou aqui, seja deixar de ser a influência negativa, como começar a ser a influência positiva, que você defina que pequena ação você pode fazer hoje para começar a trabalhar em prol da sua felicidade, da sua paz, enfim, da paz no relacionamento com o seu ex-cônjuge, com a sua família, seu filho. Que você marque a data para executá-la, que coaching é isso, né? Então, diz aí, bota nos comentários o que você vai fazer, quando você vai fazer, porque é isso que faz a diferença. A gente teve a teoria aqui, mas o que vai fazer a diferença vai ser o que você vai levar da teoria que a gente deu aqui para praticar na sua vida, né, junto com as pessoas que você tem que lidar no seu dia a dia, mesmo quando não é tão agradável, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Pessoal aí que Agora eu não queria segue que a o pessoal... Priscila ainda, a pessoal que não segue a Priscila aí Ai, também, esqueci. né? Tem que ir lá seguir. Quem tá no ao vivo, vem aqui, ó. No ao vivo, vai aparecer o meu perfil, vai aparecer o perfil da Priscila, vocês seguem a gente. Quem tá no YouTube, vai ter na descrição, tem o meu perfil, que é @manditadourado, tem o da Priscila, que é @pri.giannini. Vocês seguem também para conhecer o nosso trabalho, para poder ver tudo aí. Segue no canal do YouTube, se você não tá seguindo ainda, se você tá assistindo a live, tem que se inscrever no canal do YouTube para você assistir todas as lives, né? E segue aí que a Mandita Priscila, super... ela trabalha aí com essa parte de ajudar essas mães aí a passarem por essa fase de maneira mais fácil. Explica aí, Priscila, quem puder te procurar, quem precisar de ajuda, né? Então, cara, você tá tão evoluída, né? Agora... Eu nem A me lembro desse Lucy, negócio de a curtir, Lucy de falou apertar aqui, olha, a botão. prova disso, exercício físico, só agora que eu vi. A Irlene falou, a dor Muito leva um bom. tempo para ser ressignificado. De mãos dadas, os pais Exatamente. seguem no amor, transformando em prol da felicidade da família. Gente, as mensagens só estão aparecendo para mim agora. A Érica, grata pela live, parabéns pela força, exemplo de vida. A Lucy, gratidão. Fala aí, Tô sem Priscila. noção de quem tá aqui, mas
Vou pedir para você, é que você já está em outro patamar, né? Vamos lá, gente. Sigam a Amanda também, que faz um trabalho lindo de terapia. Eu fiz a terapia ainda não fiz com ela, porque eu já estava agendada com outra pessoa. Mas a nossa também já está marcada, já está combinada, Tá. né, Amanda? E a Priscila é Foi minha super. coach, gente, super profissional. Exatamente. Então, gente, assim, eu trabalho com esse processo de separação, né? Eu aprendi muito com a vivência que eu tive. O meu trabalho é de coaching e é focado principalmente em ajudar a mãe solo, que é a minha experiência maior, a conseguirem, então, fazer essa paz junto com o pai do seu filho, para que ela consiga construir, então, sua felicidade, sua nova felicidade, né? Que vai incluir aí a realização profissional e pessoal na nova vida junto com o filho, apesar da separação, tá? Então, espero muito ter conseguido contribuir, assim, às vezes eu falo pra caramba, né? Mas é muita vontade, eu vou falar que nem o Jerônimo. Espero que vocês vejam amor nisso, porque é muita vontade de pacificar a vida alheia, sabe? Pessoal E que está agora eu vou entrando fazer que agora nem no final, pode ver também a gravação, né, Priscila? Deixa aí os comentários, isso. compartilha com quem você conhece que está passando por um processo de separação, ou que já passou e não tem uma relação tão saudável assim com o ex-cônjuge, para que essas pessoas consigam ver a importância disso quando tem um filho na relação, né? Que essa pessoa vai estar ligada com você para sempre, a partir desses filhos. Então segue a gente Exatamente, aí, ó. vai acompanhando o nosso trabalho. A única pessoa no mundo que a gente não consegue virar as costas é o pai do filho ou a mãe do filho. A verdade é essa. A não ser que você esteja disposto a abandonar o filho, que não é a realidade para a maioria das pessoas, né? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente trabalha pela paz, certa de que a felicidade caminha juntinho com ela, certo? Isso aí, legal. Pessoal, semana que vem, deixa eu falar aqui, né? Semana que vem a gente tem live às 8 da noite, né? Hoje foi um pouquinho mais cedo. Semana que vem eu vou receber aqui o Marlon Grever. Ele é professor de inglês, ele vai falar da importância, né, da gente aprender o outro idioma, principalmente o inglês, e vai dar dicas bem legais. O Marlon é lá da nossa mentoria, Priscila, então vai ser bem legal. Muito legal, muito É um legal. amigo aí que a gente fez na mentoria, a gente está sempre evoluindo, se capacitando, aprendendo mais para trazer o melhor para vocês. E aqui no Cuidando de Você é isso, né? São sempre alguns Exatamente. profissionais, são pessoas para dar o seu depoimento. E aqui mais uma vez, né, deixando aqui os meus sentimentos à família do Rodrigo Azevedo, Magrão, que foi uma pessoa que veio aqui no Cuidando de Você. Ele deu o depoimento dele como paciente de câncer e ele veio a falecer recentemente, né? Eu fiquei sabendo hoje, mas foi no dia 30. E a gente tá aí, eu vou deixar depois a live dele já tá gravada no YouTube, quem quiser assistir o depoimento dele. Porque o Cuidando de Você é isso, é pra a gente aprender alguma coisa, né? Seja no fim de relacionamento, seja como cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Então, fica aí a dica. Semana que vem vamos aprender por que aprender inglês, vamos aprender, né, a questão de trabalho, estudo. É muito interessante também. Então, às 8 horas aqui no Cuidando de Você. Ó, a Cal Leal falou, nunca estamos sozinhas. Que bacana, peraí, que bacana ver vocês ajudando outras mulheres. Nunca estamos sozinhas. Isso aí, Cal. Assim, não é a minha história, a história da Priscila, mas eu abro aqui o espaço para que as pessoas venham trazer um pouquinho do conhecimento delas e a gente vai conversando, né? Ah, o pessoal tá falando aqui, Muito ó. obrigada, Amanda. Boa noite, meninas. Deixa eu te agradecer aqui. Muito obrigada por hoje. Parabéns, Pri, arrasou. A Érica falou. Tô lendo os recados porque você não consegue ler, obrigada, né? Érica. E a Cal falou, nada. apesar de não passar por isso, adorei ouvir. Cal, eu também não passo por isso, mas também tô aprendendo, né? A gente sempre conhece alguém que passa por isso. Então você pode passar a live para alguém. Daqui a pouco eu vou deixar lá vou colocar no YouTube. O meu YouTube é o youtube.com/Amandita Dourado. Então vocês podem seguir também, podem se inscrever no canal. Priscila, fala aí. Eu acho que o pessoal parou de falar, Não, agora então. você fala. Aí, não, só queria saber o nome da moça, mas eu acho que você, não sei se você lembra. Ela Cal falou Leal? que não passa. Cal Leal. Apesar de você não estar passando por isso, usa. Conhecimento nunca é demais, e como eu falei, isso serve para várias outras situações difíceis a na parte nossa da vida escrita de relacionamento. serve para todo mundo. Então, Né? Às vezes o chefe, né?
pro chefe, pro irmão, pros pais. Super Exatamente. funciona. Às vezes, você vai levar essa coisa do ser uma influência positiva, não vai ser no seu cônjuge, mas vai ser no seu trabalho, né? Então, é aplicável para outras áreas da vida também. Um beijão para Érica também. Tô com saudade da minha coach também, da minha coach, minha O Hélio tá cliente. dando parabéns aqui pela live. Obrigada, Hélio. Gratidão aqui a Obrigada, todos obrigada vocês. também, Hélio. Hélio, segue a Mandita, que a Mandita tem umas terapias, faz constelação familiar, é muito legal o trabalho dela, vai lá Eu faço conhecer terapia também. com coach junto, né? É um trabalho meio diferente aí. Isso. Ó, tem E muita gente eu queria te entrando agradecer. agora. Muita gente entrando. Galera, vai ficar gravado, tá? Vai ficar aqui no YouTube, Isso aí, assistam. no Instagram e no YouTube. Amanda, queria te agradecer muito pela oportunidade, de verdade. Você sabe que está sendo, já falei para você, já falei para a Érica, que está sendo muito legal o momento que a gente está compartilhando de aprendizado e de crescimento. Espero poder estar contribuindo na vida de vocês, como vocês estão contribuindo na minha, tá bom? Estou muito feliz de estar nessa jornada junto com vocês. Quero De agradecer verdade. também, né, a você, Priscila, por ter vindo aqui contar um pouquinho da sua história, ensinando o pessoal, partilhando, dando dicas de como superar esse momento difícil que é uma separação, né, para quem tem filhos. Agradecer cada um que esteve com a gente aqui online e quem também está vendo a gravação da nossa live, para que vocês possam compartilhar com pessoas que passem por isso. E se vocês gostaram, deixe seu comentário, né, se inscreve no canal do YouTube, deixa aí o seu like. Fala pra gente, o comentário é importante pra gente saber até onde chegou, né, a nossa Não, é mensagem. legal. É muito Se o importante. pessoal Eu vou viu os tirar. filmes, viu o filme, Diga vai se lá vocês contar pra assistiram gente filme, se se viu, o leu que os que achou, livros, se leu os né? livros. A gente quer saber, né, Amanda? Isso aí. A gente fala muito, tá vendo? Toda hora uma atropela a outra. Eu vou desativar os comentários, vocês tirem foto, marca a live, compartilha. A gente vai dar um sorriso aqui, vocês podem dar um print Aí, aí, ó. Já vai ficar gravado e gratidão a todos vocês. Semana que vem vamos aprender, vamos entender um pouquinho mais de inglês, vamos pegar algumas dicas com o Marlon Grever aqui às 8 da noite no @Mandita Dourado, dia 8 de junho. Priscila, gratidão. E a gente se show, encontra por Amandita, aí, muito né? Porque eu obrigada. estou no meio de um processo de Isso coach, aí. Priscila é minha coach. E é isso, a gente Tem tem sessão que sexta. trabalhar, a gente precisa evoluir sempre, né? Para trazer o melhor para Isso vocês. aí, Gratidão a exatamente. todos. Boa noite. Gente, Fiquem fiquem com com Deus. Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.